Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Essa festa marca o fim do tempo do Natal e o início do tempo comum. É o fim da vida oculta de Cristo e o início da sua vida pública, do seu ministério, da sua pregação. São Pedro, na segunda leitura de hoje, diz assim: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, a partir do batismo de Jesus no Jordão, ele iniciou o seu ministério, a sua vida pública, pregando, ensinando, curando, expulsando os demônios. Desceu sobre ele o Espírito Santo, como disse São Lucas no Evangelho, em forma visível, como pomba. Ouviu-se a voz do Pai. Isso é uma epifania. Isso é uma manifestação de Deus. No domingo passado, nós celebramos a solenidade da Epifania. Jesus que se revela, que se manifesta aos povos, representados pelos magos. Hoje, Jesus é manifestado pelo Pai e pelo Espírito Santo, que dão testemunho dele diante de Israel, diante do povo de Deus, ao ser ele batizado no Jordão, e isso marca o início da sua pregação. E como eu disse, liturgicamente, essa festa marca então o final do tempo do Natal e o início do tempo comum. Ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós, com gratidão e alegria, nos recordamos, nos lembramos também do nosso próprio batismo. E convém que nós então meditemos hoje sobre o significado, a importância, o valor do batismo na nossa vida, a importância de nós sermos batizados. O batismo que Jesus recebeu no Jordão, o batismo de João Batista, é diferente do batismo que nós recebemos. O batismo de João era um sinal de conversão e de penitência, a fim de preparar um povo bem disposto para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Então, tratava-se de um sinal, de uma manifestação externa, pública, de desejo de conversão. O batismo que nós recebemos é o batismo cristão, não é o batismo de João. Nós fomos batizados em Cristo. E ao ser batizado no Jordão, Jesus justamente inaugurou esse novo batismo. O próprio São João, no Evangelho de hoje, diz: Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo que nós recebemos, diferente do batismo de João, diferente do batismo recebido por Jesus. Ao ser batizado, Jesus santificou as águas e inaugurou esse novo batismo, que não é apenas um sinal de conversão e de penitência, mas é um sinal que comunica eficazmente a graça que ele significa. É um sinal eficaz da graça de Cristo. Então, para nós entendermos mais profundamente o batismo, nós temos que entender o que são os sacramentos. E para entender o que são os sacramentos, nós temos que entender, em primeiro lugar, que Cristo é o sacramento primordial. Deus é invisível,
Porque Deus é espírito. E porque Deus é espírito, ele é incorpóreo, imaterial. Nós não o vemos. Ninguém jamais viu Deus, diz o prólogo do Evangelho de São João. O Filho único que estava no seio do Pai foi quem o revelou a nós. E nós vimos a sua glória, a vida que estava junto do Pai manifestou-se. Nós tocamos, nós ouvimos, nós vimos o Verbo divino. É o que nós celebramos agora no tempo do Natal. O Deus invisível tem um rosto, se fez visível. Por isso São Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus entre nós. Deus tem um rosto. Deus pode ser visto, ele pode nos tocar, como ele fez, como disse São Pedro aqui, ele passou, ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Jesus andou por este mundo, Deus andou por este mundo, viveu entre os homens. Por isso Jesus é o sacramento do Pai, Cristo é o sacramento do Pai, que manifesta e comunica a sua presença no meio dos homens. Jesus é o apóstolo, é o enviado do Pai. Ao voltar para o Pai, ele quis deixar no mundo a igreja, que é o seu corpo, que é o seu sacramento. Então Cristo continua presente entre nós, continua visível por meio da igreja, que é o seu corpo. Ele continua passando e fazendo bem por toda parte, continua tocando as pessoas por meio do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja é sacramento de Cristo, assim como Cristo é sacramento do Pai. O sacramento é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. Cristo instituiu a igreja como sacramento e deu à igreja os 7 sacramentos, os 7 sinais, esses ritos sagrados que nós celebramos e que manifestam e comunicam a sua graça, que são sinais, mas ao mesmo tempo são também instrumentos. Então, nós cremos que quando nós somos batizados, a graça é produzida na nossa alma, que Deus faz uma modificação na nossa alma. O batismo e os outros sacramentos não são uma ficção, não são uma encenação, uma alegoria. Eles de fato realizam eficazmente a graça que significam, eles comunicam a graça que eles significam. Os nossos irmãos protestantes acreditam que o batismo é só uma manifestação pública da fé, que ele não produz nada, ele não realiza nada, não acontece mudança nenhuma na alma da pessoa. É só uma manifestação pública da fé. Nós, católicos, cremos que sim, os sacramentos produzem a graça. E o batismo é o primeiro sacramento que nós recebemos, é ele que nos incorpora a Cristo, que nos torna membros do corpo de Cristo. Nós somos enxertados, nós nos unimos a Cristo, recebemos o seu Espírito e recebemos a graça da justificação, a graça santificante, que apaga o pecado original. Quem teve a graça de nascer num lar católico, foi batizado quando era criança, recém-nascido, não tinha consciência da graça que estava recebendo. Mas a salvação é dom gratuito de Deus. Nós recebemos essa graça não por mérito nosso, não porque nós merecemos, mas por bondade e misericórdia de Deus.
Então, mesmo que nós não tivéssemos consciência, Deus pôs em nós o seu Espírito, pôs em nós o seu amor infinito, pôs no nosso coração o amor com que Ele quer ser amado, com que Ele merece ser amado, um amor sobrenatural. Então, se estabeleceu a partir do nosso batismo uma relação de amizade entre Deus e nós, porque a amizade é um amor recíproco, é um amor mútuo. Deus nos ama, mas Ele pôs no nosso coração o amor para que nós possamos amá-lo. Isso é uma aliança, é um laço de amizade. A graça de Cristo nos regenerou, nós fomos lavados, nós fomos purificados pelo batismo que recebemos, incorporados a Cristo, e a Santíssima Trindade veio habitar dentro de nós de modo sobrenatural. Deus se tornou nosso amigo, nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos. A partir daí nós entramos na igreja, por isso é que hoje, no início da missa, o ato penitencial foi substituído pela aspersão, pela bênção e aspersão da água benta, para nós nos lembrarmos do nosso batismo que nos lavou, que nos purificou, que nos deu vida nova. E é uma antiga tradição que na porta da igreja haja uma pia com água benta, para que as pessoas ao entrarem na igreja possam se persignar com a água benta, fazer o sinal da cruz e se lembrarem de que foi pelo batismo que elas foram introduzidas, que elas entraram no mistério da igreja, no mistério da vida divina, na comunhão dos santos. As nossas pias de água benta estão vazias por causa da pandemia, mas elas estão lá para nos lembrar que quando nós fomos batizados, nós passamos a fazer parte da igreja, nós nos tornamos cristãos. E o batismo é um daqueles sacramentos que imprime um caráter espiritual indelével. Um caráter é uma marca, é uma espécie de carimbo. Igual antigamente os fazendeiros marcavam o gado com um ferro quente, com fogo. Também nós, no dia do nosso batismo, recebemos um caráter, recebemos uma marca, que é espiritual, não é material, não se vê, é na nossa alma. E é indelével porque ninguém pode apagar, não pode ser deletada. Por isso é que só se recebe o batismo uma única vez, porque uma vez que eu fui batizado, eu recebi aquela marca na minha alma. Não existe rebatismo e nem desbatismo. O fulano foi batizado quando criança na igreja católica, depois ele cresceu e decidiu se tornar protestante, e lá ele foi batizado uma outra vez. Esse segundo batismo não significa nada. Aliás, significa sim que aquela pessoa está publicamente renegando a fé católica, renunciando à fé católica. Mas não produz nada de novo na alma daquela pessoa. Ao contrário, é uma renúncia pública da fé recebida no batismo. Então não tem como uma pessoa ser rebatizada, batizada uma segunda, uma terceira vez, ou desbatizada, porque o batismo imprime caráter espiritual indelével, uma marca que ninguém pode tirar, mesmo que a pessoa vá para o inferno, ela vai para o inferno com essa marca. A mesma coisa acontece na crisma, a mesma coisa acontece no sacramento da ordem. Esses 3 sacramentos põem uma marca na alma da pessoa. Por isso são sacramentos que a gente só pode receber uma única vez. A graça santificante, a graça da justificação, também chamada de graça habitual, que nós recebemos no batismo, graça deificante, é a graça que nos diviniza, que nos comunica a vida de Deus. Essa graça nós podemos perder se nós cometemos algum pecado mortal.
e podemos recuperá-la nos confessando e recebendo a absolvição no sacramento da penitência. Mas o caráter espiritual indelével, esse ninguém perde. Aquele que foi batizado está marcado para sempre com o selo do Espírito Santo. A mesma coisa quem foi crismado. A crisma vai completar, aperfeiçoar a graça do batismo. E essa graça que nós recebemos no batismo, ela é uma graça atual, é uma graça em movimento, dinâmica. Nós não fomos batizados, nós somos batizados. Essa graça vai aumentando, nós temos que conservar essa graça e, recebendo os outros sacramentos, a Eucaristia, a crisma, a confissão, unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio, essa graça vai aumentando. Quando nós dedicamos tempo à oração, quando nós fazemos adoração a Jesus, quando nós lemos e meditamos a palavra de Deus, praticamos, exercitamos as virtudes, essa graça vai crescendo. Então, a vida cristã começa lá no batismo, mas o batismo é uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa graça continua em nós, nós vamos conservando e aumentando essa graça, recebendo os outros sacramentos e na oração. O relato que nós ouvimos este ano do batismo é de São Lucas. Um detalhe interessante que aparece aqui no Evangelho de São Lucas e que não aparece nos outros evangelhos é que enquanto Jesus rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba e ouviu-se a voz do Pai. Só São Lucas diz que foi enquanto Jesus rezava. São Lucas, no seu evangelho, várias vezes fala de Jesus em oração, Jesus rezando. Então, cada vez que nós oramos, cada vez que nós buscamos a presença de Deus no nosso íntimo, na nossa alma, onde Ele habita, pela graça do batismo, a graça batismal se atualiza, se renova, aumenta, cresce. A nossa configuração a Cristo vai se tornando mais perfeita, até que nós possamos dizer, como São Paulo, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então esse processo de identificação, de configuração a Cristo, começou no dia do batismo, quando nós recebemos o Espírito de Cristo, a graça de Cristo, nós somos incorporados a Ele e ao longo da nossa vida, recebendo os outros sacramentos e dedicando tempo à leitura, à oração, à meditação da Palavra de Deus, essa graça vai aumentando, essa configuração vai se tornando mais perfeita. Então hoje vamos pedir a Deus que nós vivamos com autenticidade o nosso batismo, renovemos as promessas do nosso batismo, renunciando a Satanás, as suas obras, as suas seduções e aderindo cada vez mais a Deus, que é unitrino e que veio morar na nossa alma pela virtude do batismo. Vamos, com gratidão e alegria, pedir ao Senhor que o batismo que nós recebemos produza em nós fruto, produza os efeitos que deve produzir e assim nos conduza à vida eterna. Amém.